Saudações a todos, venho por meio deste vídeo apresentar o trabalho de análise tribológica de amostras revestidas com nanografite e o efeito da passagem de corrente elétrica. O trabalho foi realizado no Laboratório de Fenômenos de Superfície da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Teve como autor eu, Otávio José Costa de Oliveira, e os colaboradores Davi Franzosi de Oliveira e Carolina Martins e Queiroz. O orientador foi o professor Dr. Roberto Martins de Souza. Os objetivos desse projeto foram analisar o comportamento superficial de amostras revestidas com grafeno em ensaios com diferentes potenciais elétricos e, assim, realizar uma comparação entre as mudanças estruturais antes e após os ensaios. O principal motivo do estudo é o crescente interesse comercial na utilização do grafeno como um lubrificante sólido na indústria. Para isso, o trabalho foi realizado em 3 etapas principais, que seriam a revisão bibliográfica, a realização de ensaios tribológicos utilizando um tribômetro da marca Bruker, representado abaixo, e a análise das amostras utilizando a espectroscopia Raman com um microscópico da marca Horiba, representado acima. Para os métodos e procedimentos, foi utilizado o tribômetro na configuração de ensaio, deslizamento com movimento alternado, com uma carga normal constante de 10 newtons. Para a passagem de corrente, utilizou-se uma fonte de alimentação digital regulável. A imagem ao lado apresenta como foi realizada a montagem para a realização dos ensaios. Os ensaios foram realizados em 2 etapas, uma para avaliar a produtibilidade do experimento e outra para avaliar os experimentos com diferentes espaçamentos de tempo e diferentes potenciais elétricos. Após a realização desses ensaios, realizou-se a espectroscopia Raman para observar a trilha de desgaste e o filme transferido para a esfera. Nisso foi observado a relação entre as bandas D e G. A principal abordagem foi que, quanto maior for a relação entre a banda D e G, maior a presença de defeitos na microestrutura do grafeno, e com isso, quanto maior defeitos na microestrutura do grafeno, maior seria o coeficiente de atrito apresentado na realização dos ensaios. Partindo para os resultados, a análise indicou que a aplicação de potencial elétrico durante os testes resultou em uma tendência de redução no coeficiente de atrito, como representado na imagem ao lado. A diferença entre a polaridade seria basicamente qual está conectado à esfera. Se a fonte conectada à esfera tem potencial positivo, é uma polaridade positiva. Se a fonte conectada à esfera tem potencial negativo, a polaridade foi dita como negativa. Analisando assim o filme na trilha de desgaste, representado na imagem abaixo, foi constatado que inicialmente a banda D não era presente, e ao analisar a trilha para outros tempos de ensaio, notou-se que a banda D aumentou com relação ao tempo do ensaio, com uma tendência maior para os ensaios realizados com potencial elétrico. Partindo assim para a análise do filme transferido para a esfera, foi possível notar que a banda D tendeu a diminuir no começo do ensaio, mas ela acabou se estabilizando no final dos ensaios. E, novamente, o ensaio realizado na presença de potencial elétrico acabaram com maiores relações de banda D. Como conclusão, obtivemos que os ensaios experimentais mostraram que a aplicação de potencial elétrico resultou em uma tendência de redução do coeficiente de atrito. O efeito foi mais acentuado à medida que o tempo de ensaio aumentou e o potencial elétrico era aplicado, sugerindo uma interação relevante entre o potencial elétrico e o comportamento de revestimento de RG. A espectroscopia Raman também revelou que ocorreram mudanças na banda D e G ao longo dos ensaios, que indicou mudanças estruturais tanto no filme de RG, na trilha de desgaste, quanto no material transferido para a esfera. Posteriormente, é necessário dar continuidade ao trabalho, uma vez que as amostras que foram realizadas sem a presença de potencial elétrico seguiram o esperado, que quanto maior fosse a relação da banda D, maior seria o coeficiente de atrito. Porém, explicou que quando essa mesma análise era realizada para o potencial elétrico, ela continuava aumentando ao invés de diminuir, para diminuir o coeficiente de atrito. Com isso, eu termino a apresentação do meu trabalho. Agradeço a todos que contemplaram. Até mais.